Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 10, o duelo. Você gosta dela, não é? Perguntou Elliot a Adrian, referindo-se a Gilda, enquanto caminhavam para o palácio. É tão óbvio assim? Todo mundo já percebeu. A forma como você olha para ela já diz tudo. Algumas coisas não precisam de palavras para serem ditas. Adrian suspirou fundo e fechou os olhos. O que eu faço? Superar? Eu pensei que diria algo do tipo: lute por ela, exponha seus sentimentos, de tudo de si para conquistar, lá. Articulou Adrian. Acho que você leu livros de romances demais. Eu não vejo por que te incentivar a ir atrás de alguém que claramente não te quer. Pelo jeito o coração dela sempre pertenceu a outro, e não qualquer um. Não é porque ele é meu amigo, mas até você sabe que ele não é alguém ruim. Ele pode ter muitos defeitos, um pouco frio, e às vezes assustador. Sim, mas ele é apaixonado por ela desde criança. Ele daria o mundo se ela pedisse. Por que estragar algo assim? Se fosse atrás dela agora a forçaria a tomar uma decisão, e já sabemos quem seria o escolhido. Não tem pra que você ir se humilhar assim, proferiu Elliot, indignado. Adrian ficou pensativo. Não se preocupe, no momento certo você vai encontrar alguém que ame você e vale a pena você renunciar tudo por ela. Disse Elliot. São muitas coisas para renunciar, como a mão da princesa. Seria como renunciar um presente do próprio rei, afirmou Elliot. O dia que eu fizer isso minha família me mata. Vão oferecer meu irmão. Sim, mas vão me matar primeiro. Você pode fugir agora. Aí eu e o Elliot falamos pro meu pai que você morreu. O que acha? Propôs a princesa, que brincava pulando poças de água à frente. Boa tentativa. Queria que fosse fácil e simples assim, respondeu Adrian a ela. Eles seguiam caminhando até o castelo. Gilda e Emon já estavam próximos ao orfanato quando ela o puxou pela mão. Venha, quero te mostrar um lugar, disse ela o puxando. Ela o levou até um campo. A grama estava alta batendo, um pouco acima do joelho. A vista do entardecer era deslumbrante e deixava o céu em tons de rosa, laranja e lilás. Não é lindo? Perguntou ela. É sim, respondeu ele, enquanto contemplava. Você ainda não viu a melhor parte, disse ela, empolgada, sorrindo. Nesse momento os olhos de Amon só conseguiam se concentrar em Gilda, em o quanto ela era graciosa. Ele sentiu seu coração disparar e suas mãos suarem. Gilda, disse ele, quase gaguejando o traço. Eu queria dizer, diga, eu não sei quantas noites ansiava por poder te ver de novo. Fiquei pensando em como você estava, ou se lembraria de mim, ou o que diria. Ela deu um passo à frente ficando junto dele. Não teve um dia nos últimos 100 anos que eu não me lembrasse de você. Falou ela, sorrindo enquanto olhava nos olhos dele. Ele segurou o rosto dela com uma de suas mãos e por uns instantes a contemplou. A brisa do entardecer fazia os cabelos de Gilda esvoaçarem, estes que ficavam quase brancos sob os últimos raios de sol do dia, parecendo uma visão. Ele olhou para ela, seus narizes estavam se encostando quando ele sussurrou. Eu estou sonhando. Se isso for um sonho eu não quero acordar. Ela soltou um breve riso. Não é um sonho, sussurrou ela, em seguida o beijou delicadamente. Quando seus rostos se afastaram, com o outro braço ele a puxou pela cintura, e a beijou novamente. O céu já estava mais lilás do que antes. A brisa suave que passava sobre eles fez acordar insetos fluorescentes, que voaram para o céu. O que são essas coisas? Perguntou Amon enquanto abraçava Gilda. São estrelas da floresta, pequenos insetos, diferente dos vagalumes as asas deles que brilham. Quando eles as abrem parecem estrelas. Eles dormem durante o dia e voam para o céu no final do entardecer. A maioria se esconde na grama. Era eles que eu queria mostrar, disse ela, sorrindo. Por um tempo eles contemplaram os belos insetos partirem. Longe dali, ainda na feira, sentada em uma mesinha de madeira estava Meredith, sozinha. Tinha acabado de anoitecer quando de longe Godric a avistou. E logo abriu um sorriso quando reparou que estava sozinha. Como você está linda hoje, falou ele, aproximando-se. Godric, onde você estava? Ficamos um tempo antes esperando. Os outros até já foram embora, disse Meredith, preocupada. Desculpa, eu estava procurando elas. Foram difíceis de achar, explicou ele, estendendo um pequeno buquê de rosas. São para você, são rosas do sul. Não dá para um dominador de terra produzir, porque elas só nascem em um terreno específico um pouco mais ao sul, mas sempre tem algum comerciante vendendo elas por esses lados.
As rosas eram diferentes. Elas eram coloridas como um arco-íris. São raras, por isso são difíceis de encontrar. Não tinham na feira. Eu tive que rodar a cidade inteira para achar elas. Eu acho que é a espécie de flor mais bonita produzida pela natureza. E elas me lembram você, porque você é tão bonita e preciosa quanto elas, explicou ele, tímido, entregando o pequeno buquê a ela, deixando-a corada. Meredith pegou o buquê, ainda corada, disse, timidamente, obrigada pelo presente, eu estou sem graça, porque não tenho nada para te dar. Sua companhia é tudo o que eu poderia querer agora, falou ele, deixando ela com os olhinhos brilhando e ainda mais vermelha. Eles ficaram se olhando por uns instantes até que a barriga de Godric roncou. Você está com fome? Perguntou ela. Na verdade, sim, eu meio que gastei todo o meu dinheiro para comprar as rosas. Não sobrou nada para comer, explicou ele, sem graça. Então vamos comer, não se preocupe, que eu pago, disse Meredith, segurando no braço e o puxando para caminhar, fazendo-o soltar um sorriso de orelha a orelha. Na manhã seguinte, o rei os condecorou pela bravura e eles desfilaram pela cidade sendo ovacionados pela multidão. No final do desfile, Aemon viu Guidan nas ruas e estendeu a mão para ela, puxando-a para cima do cavalo e a levou para o castelo. Na entrada os guardas barraram Guidan por ela não ter autorização. Foi quando apareceu a pequena princesa. Deixe ela entrar, é minha convidada, falou a princesa. Então os guardas abriram caminho para ela. Todos foram até uma parte isolada do castelo onde tinham algumas comidas preparadas especialmente para eles. Debaixo de uma pequena tenda, eles se sentaram em 2 sofás que tinha apenas uma mesa de centro os separando. Nós realmente somos um time forte, mas quem será que é o membro mais forte? Questionou Godric, enquanto eles estavam sentados em uma mesa do palácio. Quem tirou a vida de um dragão usando apenas seus poderes? Sugeriu Meredith, baixinho. Em seguida voltou a beber sua taça de suco. Mas aí estaríamos falando em poder de dominação. Alguém não é forte só por conta dos seus poderes, tanto que os dominadores da morte sempre têm guarda-costas moribundos para proteger. Luz, continuou Godric. Se está falando de força física, você é o mais alto e musculoso de nós, falou Meredith para Godric, fazendo-o soltar um sorriso. Mas em um combate físico sem usar os poderes, Adrian levaria vantagem de todos nós, explicou Meredith. Nesse momento o sorriso de Godric sumiu de seu rosto. Adrian não falou nada, apenas riu enquanto bebia em sua taça. Acredito que Aemon ainda é o melhor, ele treina exaustivamente desde que éramos crianças, pontuou Elliot. Adrian foi treinado pelos melhores professores desde que nasceu, continuou Meredith. Só há uma maneira de saber, os dois teriam que duelar, sugeriu Godric. Duelar? Perguntou Guidan, um pouco preocupada. Adrian colocou sua taça na mesinha de centro abruptamente, e encarou Aemon. Eu aceito o desafio, falou o príncipe. Em seguida se levantou e caminhou até Aemon, que estava do outro lado da mesinha, sentado junto de Guidan com um dos braços atrás dela. Ele só encarou Adrian enquanto mesmo se aproximava. Você aceita o desafio de duelar comigo? Perguntou Adrian. Aemon olhou de relance para Guidan e os outros, depois, olhando nos olhos de Adrian, disse, eu aceito. Todos foram até uma pequena arena no palácio onde usavam para treinar os príncipes. Com espadas de verdade ou de madeira? Questionou Godric. Eu prefiro de verdade, mas aí é com nosso amigo, disse Adrian. Eu lutarei com a arma que você escolher. Respondeu Aemon. Adrian apenas riu em deboche, pegou 2 espadas, fincou uma no chão e jogou uma para Aemon, este que pegou e tirou ela da bainha, jogando a bainha longe, ficando em posição de ataque. Adrian apenas o ignorou e começou a despir-se da parte de cima, até que ficasse sem camisa, revelando mais músculos do que eles esperavam. Seu cabelo castanho comprido estava semi-preso. Ele deu uma certificada de que não se soltariam. É um pouco desconfortável lutar com toda aquela roupa apertada, disse ele, agora só de calças empunhando sua espada. Aemon, ao vê-lo, começou a se despir também. Seu corpo também era definido, porém na sua pele cinza podia ver a marca de algumas cicatrizes, principalmente uma perto do ombro. Ele também se certificou que seus longos cabelos negros permanecessem semi-presos e não caíssem no seu rosto durante o combate. Então pegou a espada novamente e encarou o príncipe em modo de ataque. Só que Adrian nem ficou em posição de ataque, ficou apenas olhando para ele como se estivesse esperando algo. Acaba com ele, Aemon, gritou Elliot.
Amon tomou impulso e partiu para cima de Adrian, este que nem revidou apenas se esquivou. É assim que ensinam a lutar no exército. Debochou Adrian. Amon sentiu a raiva subindo seu corpo, mas se conteve, apenas. Continuou a desferir golpes, estes que Adrian apenas bloqueava, até que em um dos bloqueios as espadas ficaram cruzadas. Onde eles começaram a medir forças, Amon firmou seus pés no chão, mas mesmo assim, o prateado sentiu seu corpo ser lentamente arrastado. Então em um golpe rápido ele deu um chute que acertou em cheio o abdômen de Adrian, este que desfez a cruz de espadas. Amon partiu para cima dele, o príncipe tentou bloquear o ataque, mas como ainda estava se recuperando do chute no estômago, seu bloqueio foi fraco demais, fazendo sua espada cair no chão. Amon voou para cima dele novamente, porém o príncipe segurou o braço que o prateado portava a espada. Em seguida, com a força de suas mãos começou a espremer o pulso de Amon fazendo-o deixar a espada cair. Com a mão, que estava livre, ele desferiu um soco na cara de Adrian, em seguida deu uma joelhada no estômago dele novamente e o empurrou no chão. O soco acertou em cheio a boca dele, dando um pequeno corte, sangrando levemente a borda de seus lábios. Adrian passou a mão na boca e viu seus dedos sujos de sangue. Então começou a rir. Isso é tudo o que consegue fazer? Zombou o príncipe. Se eu pudesse fazer tudo o que consigo fazer, seus pais te enterrariam mais tarde. Provocou Amon de volta. Adrian apenas riu em um golpe rápido deu uma rasteira em Amon, depois subiu em cima dele e começou a socá-lo repetidas vezes. Isso está dentro das regras do duelo? Questionou Godric de longe, enquanto assistiam. Se não envolver poderes, acho que está dentro. Alguns duelos só acabam com o oponente nocauteado ou quando se rende, explicou Meredith, um pouco pensativa. Temos que fazer alguma coisa, falou Gda, desesperando. Calma, se você entrar no meio da luta deles pode acabar tomando um golpe sem querer, disse Elliot, segurando ela. Eles não vão se matar, eu acho, falou Elliot, baixinho. Enquanto isso Amon recebia socos no rosto, Adrian só parou quando viu o prateado sangrando. Este que começou a cuspir sangue pela boca. Então Adrian saiu de cima dele, pensando ter o nocauteado. Quando ele se virou de costas para ver os outros, foi surpreendido com um mata-leão, fazendo-o cair. Dessa vez o prateado imobilizou de costas e segurando o cabelo dele começou a bater a cabeça de Adrian no chão. Mas em pouco tempo Adrian conseguiu se soltar e empurrou a mão de cima. Então rolou para o lado a fim de se afastar do prateado. Depois eles se levantaram e começaram a desferir golpes um no outro, que ambos às vezes bloqueavam e às vezes acertavam, tornando uma luta equilibrada, até que Adrian conseguiu acertar um chute no estômago de Amon, fazendo-o cair em um joelho, cuspindo mais sangue. Eu ganhei, só aceita isso para não perdermos nosso tempo nisso, não tem como vencer de mim agora, pelo menos em alguma coisa eu ganhei de você, provocou Adrian. Amon sentiu seu sangue ferver e impulsivamente ativou seus olhos negros, estendeu sua mão na direção de Adrian, este que sentiu suas veias saltarem e sua pele clara foi ficando avermelhada como se estivesse ficando sufocado. Em reflexo a isso ele fez um movimento com o braço e uma rajada de vento arremessou Amon longe, fazendo-o voar metros e ralando seu corpo conforme rolava pelo chão de pedra do pátio. Gda se soltou de Elliot e saiu desesperada. Os outros foram atrás. Depois de ser arremessado e quase ficar inconsciente, Amon parou de usar seus poderes, fazendo Adrian voltar ao normal. Desgraçado, eu vou te matar, exclamou Adrian, enfurecido, andando na direção de Amon que estava caído. Mas foi segurado por Meredith e Godric, que prendeu os pés dele no chão e segurou os braços dele para trás. Meredith pegou um pouco sangue que eles haviam derramado e congelou nos pulsos dele, fazendo uma algema improvisada. Mesmo assim Godric ficou-o segurando mas enquanto ele gritava, soltava rajadas de vento pela boca. Então Meredith tapou a boca dele com sua mão, e puxou o rosto dele para que ele olhasse para ela. Se você não parar agora, vou ser obrigada a congelar seu cérebro, repreendeu ela, olhando nos olhos dele. Enquanto isso do outro lado da arena, Elliot e Gda tentavam ajudar Amon a se levantar. Por que você quebrou as regras? Onde estava com a cabeça? Perguntou Elliot. Ele me provocou, respondeu Amon, cuspindo um pouco de sangue. E você cedeu às provocações dele. Só idiotas provocam os outros, e a melhor forma de lidar com um idiota é ignorando eles, não dando corda para eles te puxarem, repreendeu Gda. Em seguida eles conseguiram levantar Amon.
Elliot envolveu um dos braços de Amon sobre seus ombros e assim foram caminhando mais para perto dos outros. Ghidah foi mais à frente enquanto andava pisando firme, como se estivesse brava, até que chegou em frente de Adrian. O que deu em você? Não é o mesmo Dylan gentil que eu conheci, está sempre com fúria nos olhos, e provocando os outros, repreendeu Ghidah. Meredith tirou a mão da boca dele e lhe respondeu, agora mais calmo. Ele tentou me matar, você não viu ele usando os poderes contra mim? Perguntou ele, com os olhos marejados. Eu vi, não estou defendendo ele, mas você começou, todos vimos, na verdade está agindo como um idiota desde que voltaram à cidade, continuou ela. Idiota. Você viu o que ele fez? Ele é louco, não é nada do prateado doce e encantador que descrevia, por pouco eu não morri. Para quem vivia dizendo que queria morrer, você me parece bem apegado à vida. Ele pode ser impulsivo, mas você não era, a questão não é ele e sim você, está diferente, talvez lutar na guerra tenha mudado a sua cabeça, concluiu Ghidah, com um olhar triste, em seguida se retirou. Deixem eu falar com ela, prometo que não vou fazer besteira, pediu Adrian a Godric e Meredith, que o soltaram. Adrian seguiu Ghidah até um canto do castelo, onde ela tinha parado para chorar. Ghidah, por favor, me desculpa, suplicou ele, aproximando-se. Eu sei que eu passei dos limites primeiro, eu fui uma completo babaca desde que chegamos, é porque eu não suporto a maneira como você olha para ele. Nesse momento os olhos dele começaram a marejar, e suas palavras eram envoltas em ódio e tristeza. Eu não deveria odiá-lo, afinal ele não fez nada para mim, nem deveria invejá-lo, é só um órfão pobre que não tem muitas coisas, mas ele tem a coisa que eu mais desejo, sua afeição. Você nunca vai olhar para mim como olha para ele, nunca vai me amar como ama, e por isso eu odeio e invejo, estou tentando matar esses sentimentos, porque sei que são ruins. Talvez ele devesse mesmo ter me matado naquela hora, seria menos cruel do que eu ter que ver ele ter tudo o que eu sempre quis sem ao menos se esforçar para isso. Disse-lhe as últimas palavras já com a voz embargada. Adrian ia saindo, mas Ghidah segurou seu braço. Eu sinto muito, nunca quis partir seu coração, falou ela, triste, segurando o braço dele. Não precisa se desculpar, eu quebrei sozinho quando enchi de esperança de possuir algo que eu nunca poderia ter. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao vê-lo triste, pois no fundo tinha grande apreço por ele, por serem amigos de longa data, mesmo não o amando como ele queria. Ao vê-la triste, Adrian a abraçou, deu um beijo na testa dela e sussurrou, serei sempre seu amigo, estarei sempre aqui para quando precisar. Agora deveria ir vê-lo. Ele se afastou, segurou os ombros dela, e a empurrou na direção de onde eles vieram, como se quisesse que ela voltasse. Ela olhou para trás com uma expressão triste. Ele fez um sinal com a cabeça em aprovação, como se estivesse dizendo que estava tudo bem. Quando ela se virou e começou a andar na direção contrária à dele, ele finalmente deixou uma lágrima escorrer pelo seu rosto enquanto a observava partir. Capítulo 11 Misericórdia. No dia seguinte, despediram-se e partiram, pois eles precisavam voltar. Ghidah observou a carroça partindo novamente, mas dessa vez seu coração estava esperançoso de que logo todos voltariam, e aguardaria ansiosamente por isso. Eles voltaram para o quartel que ficava do outro lado do grande mar, enquanto isso ao lado do exército foram conquistando cada vez mais cidades e recuperando terras. Eram bons tempos para os prateados. Quando passaram uma temporada em uma das cidades recém-tomadas, Amon observou que Elliot saía todos os dias com um cesto. Certo dia decidiu segui-lo. Ele entrou dentro de uma cabana de madeira que ficava isolada no bosque. Ao vê-lo, Amon entrou atrás e deu de cara com Elliot alimentando duas crianças por volta dos seus 8 anos de idade. Um tinha cabelos negros e outro brancos. O que possuía cabelos brancos tinha uma mancha vermelha no rosto que ia desde o seu olho esquerdo até sua bochecha. O que você está fazendo? Perguntou Amon. Vamos ter essa conversa de novo? Questionou Elliot. Olhe para eles, são crianças assustadas, assim como nós éramos. Tiramos a casa deles e provavelmente a família também. Não vão sobreviver se não comerem. Isso se chama misericórdia. Se todos tivessem empatia no mundo não haveria guerras. Elliot continuou partindo o pão e alimentando as crianças. Amon ficou apenas observando. O mundo pode ser cruel. Mas não precisamos ser também. Você pode ser gentil se quiser, venha.
Sente aqui, eu sei que você consegue, pois lembro que teve empatia comigo quando nos conhecemos, e sou muito grato por isso, falou Elliot. Em silêncio, Amon sentou ao lado dele. Elliot tirou uma odre de suco de dentro do cesto, encheu um copo de barro e deu a Amon. Em seguida, fez um sinal com a cabeça para que ele dê aos meninos. Amon, meio receoso, estendeu o copo. O pequeno menino de cabelos brancos pegou de suas mãos e bebeu o líquido. Depois ele estendeu o copo de volta como se estivesse pedindo mais. Amon pegou o odre e encheu o copo. O menino bebeu, depois colocou o copo no chão, e surpreendeu Amon pulando nele e o envolvendo com um abraço, em uma forma de agradecimento silencioso. Os braços do pequeno estavam envoltos nos ombros de Amon e suas pequenas mãozinhas vagavam pelos enormes cabelos negros do prateado. Então o pequeno deitou sua cabeça no ombro de Amon, este que estava sem reação. Então, meio sem jeito e ainda surpreso, ele lentamente abraçou o garotinho. No fundo somos todos iguais, nascemos puros, falou Elliot ao ver o pequeno menino de cabelos brancos abraçar Amon. Amon ficou reflexivo por alguns instantes. O garotinho então deitou no seu colo e adormeceu. Nem todos são maus, sussurrou Elliot. É. Talvez não sejam, sussurrou Amon, observando o garotinho dormir. Alguns meses depois, Elliot ficou atordoado quando foi visitar os garotos e eles não estavam lá. Talvez tenham fugido. Há espiões humanos rondando essas terras, devem ter os levado, falou Amon. Mas será que eles estão bem? Questionou Elliot, aflito. Se estão com a raça deles, devem estar, continuou Amon. Elliot se conformou com essa possibilidade. 15 anos se passaram. Em um anoitecer, os humanos atacaram a cidade onde eles estavam acampados. Rapidamente tudo se tornou um caos. Amon começou a criar seu exército de moribundos para combater Luz. Em seguida saiu para procurar Elliot, passou correndo pelas ruas. Algumas estavam em chamas com o fogo dos dragões, até que ele avistou Elliot ao longe desarmado sendo encurralado por um soldado. Amon correu o mais rápido que pôde, mas o soldado atravessou o corpo de Elliot com sua espada. Quando Elliot caiu, ele viu o rosto do soldado. Ele era claro como o leite, seus cabelos brancos como a lua, e a metade esquerda de seu rosto era coberta por uma mancha vermelha. O coração de Amon quase parou ao vê-lo como se visse um fantasma. O soldado correu para cima dele, porém o prateado estendeu sua mão rapidamente na direção do homem. Envolto em ódio, ele gritou e o soldado caiu de joelhos como estivesse sufocado. Então Amon lançou uma lança negra que atravessou o peito dele, fazendo-o cuspir sangue e o matando na hora. Ele passou pelo homem e caiu de joelhos ao lado de Elliot. Vou te tirar daqui, disse Amon, afoito. Quando ele tentou levantá-lo, Elliot gemeu de dor. Pare, suplicou Elliot. Não, eu não vou deixar você aqui, falou ele com a voz quase embargada. Não tem como me curar, ele atingiu um ponto vital, explicou Elliot, com a voz fraca. Tem sim, os curandeiros vão fazer alguma coisa. Você não pode morrer aqui, não antes de voltar para sua casa. Você vai ter filhos e caçar vagalumes com eles, falou Amon, quase se desesperando. Elliot segurou o braço de Amon e com os olhos cheios de lágrimas balançou a cabeça em negação. Escute, me faça uma promessa. Perguntou Elliot. Amon assentiu com a cabeça. Vá embora daqui, encontre sua garota, tenha filhos com ela, e viva uma vida plena, longe de tudo isso, abandone essa guerra. Amon assentiu, seus olhos enchendo de lágrimas. Não posso prometer isso, não pretendo partir enquanto ela não acabar, falou ele, com a voz embargada. Então veja meu pedido como um conselho. Você merece ser feliz, mas não há alegria alguma aqui. Se não fugir agora terá o mesmo destino que o meu, falou ele, deixando que lágrimas escorressem de seus olhos. Eu tenho que levar todos para casa, só eu posso fazer isso, afirmou, segurando as lágrimas. Eu já estou em casa, pode não ser meu vilarejo, mas são as mesmas estrelas. Olhe, parecem vagalumes, sussurrou Elliot, olhando para as estrelas. Amon olhou para o alto e observou as milhares de estrelas que iluminavam o céu. De longe elas eram tão pequenas que pareciam vagalumes. Então ele olhou de volta para Elliot e o viu com uma expressão feliz em seu rosto. Seus olhos brilhavam, porém em seu corpo já não havia mais vida. Amon fechou os olhos de Elliot com as mãos trêmulas enquanto lágrimas desciam pelo seu rosto. Com a voz repleta de ódio e tristeza ele sussurrou, os humanos não merecem misericórdia. Logo eles conseguiram conter o ataque e expulsaram os humanos.
Os prateados tinham o costume de guardar seus mortos em tumbas de mármore, mas como estavam em guerra não podiam se dar a esse luxo, então enterraram seus corpos e jogaram pedras em cima de cada túmulo. Meredith e os outros se aproximaram de Amon na hora que estavam enterrando Elliot, então ela disse com lágrimas nos olhos. Ele era tão doce, não merecia isso. Essa foi sua maior fraqueza, escolheu ser gentil com aqueles que não mereciam. Não cometerei o mesmo erro, respondeu Amon, com fúria e tristeza em seu olhar. Eu discordo. O mundo é cruel e mau, ele vai te dar milhares de motivos para odiar a todos e se tornar cruel como ele. Mas você pode escolher se vai deixar ele te levar, ou se vai se levantar todos os dias e lutar para que ele não te vença. A maioria das pessoas já se conformaram com a maldade e se transformaram em pessoas frias e, às vezes, más. Há aqueles que ainda permanecem bons, não importa quantas vezes forem quebrados, eles sempre se levantam e continuam a sorrir e serem gentis. Esses por muitas vezes são chamados de fracos, mas para mim são as pessoas mais fortes, pois nem nos dias mais cruéis foram capazes de tirar a pureza de seus corações. Ele era mais forte do que pensava. Domon deveria ter mais seres gentis como ele, concluiu Meredith. Amon não disse nada, apenas olhou para ela como se estivesse pensando em suas palavras e depois saiu. Enquanto ele caminhava escutou Putriel conversando com outro prateado. Não foi uma boa ideia ter trazido os soldados mais jovens para a fronteira, eu sabia que morreriam cedo, nem mesmo os condecorados estão à altura de defender uma cidade. Eles deram sorte de matar aquele dragão, e aquele de cabelos claros, coitado, mal sabia segurar uma espada, nem para curar os feridos ele prestava direito. Aquele merdinha deveria ter ficado limpando o chão do centro de treinamento em Dasos. Pelo menos agora os dominadores podem usar o corpo dele, será mais útil assim. Amon sentiu um furor subir sobre ele ao escutar Putriel falando de Elliot. Em um impulso foi para cima dele agarrando-o pela gola e o jogando em uma parede. Quem deveria ficar limpando o chão? Questionou ele, enfurecido, a Putriel, com seus olhos completamente negros. Sem demora ele começou a dar socos na cara de Putriel. Um outro soldado prateado tentou segurá-lo, mas Amon deu uma cotovelada no queixo dele, fazendo-o cair para trás. Então continuou a espancar o dominador, este que também estava com os olhos negros e fez uma pequena adaga negra com as mãos. Quando ele estava prestes a enfiar em Amon, ele segurou os punhos de Putriel e forçou a adaga a se virar para outro lado. Ele, apesar de mais experiente, não era forte e atlético como Amon. Putriel sempre se gabava e era arrogante, mas não passava de um dominador mediano e esguio, era constantemente vaidoso. Seu charme e lábia faziam parecer ser mais do que realmente era. Portanto não consegui medir forças com Amon, este que conseguiu cravar a adaga negra no peito de Putriel. Agora você também será usado pelos dominadores, berrou Amon. Os soldados em volta ficaram pasmos ao ver o que estava acontecendo. Godric e Adrian se juntaram para tirar Amon de cima de Putriel, pois mesmo ele já estando morto, Amon continuava a socá-lo em um surto de raiva. Então o levaram até uma sala onde estava Godriel, um dos 3 lordes prateados regentes. Ele tinha ido para aquela região para ver se a cidade tinha condições de mandar civis, porém foi surpreendido pelo ataque, assim como seus soldados. Ele era velho e gordo, devido à idade seus cabelos estavam ralos e brancos, o semblante era de alguém calmo, até demais para aquela situação. Amon Zorian, você ficou famoso, sabia? Não te vejo desde a condecoração. Amon concordou silenciosamente, olhando para baixo, quieto como se estivesse envergonhado por estar na presença dele em tais circunstâncias. Cartiel me reportou sobre seu treinamento. Ele gostava muito de você, era um garoto prodígio. Ele dizia que tinha potencial para ser o novo comandante, e substituí-lo, mas que ainda era imaturo e impulsivo. O coração do jovem se encheu de tristeza e vergonha de si mesmo ao lembrar de seu mestre. Olhe para suas mãos. O que vê? Perguntou o velho. Sangue, respondeu o jovem. Não é apenas sangue. Elas carregam a morte de um prateado. Você sabe quais eram as leis para quando um prateado matava outro? Ele tinha que pagar com a própria vida, disse baixinho, envergonhado. Ah, muito bem. Eu devo matá-lo publicamente como um exemplo. Amon fechou os olhos aceitando sua sentença. Mas eu seria um tolo se fizesse isso. Você é como uma joia preciosa. O tamanho de seu poder é algo não visto há algumas gerações. Seria um desperdício matá-lo agora. Por isso, vou exilá-lo do exército.
Estamos bem agora. Não precisamos dos seus serviços no momento. Você se tornará um civil comum até precisarmos de você. Esfria sua cabeça. Isso é quiete com uma vida simples. Dessa vez acho melhor se comportar. Se ferir mais algum Dailen tanto prateado como da floresta será punido com a morte. Não haverá perdão de novo, concluiu o velho. Portanto Amon foi colocado em uma carroça e levado de volta a Dazuria, onde ficaria sob supervisão do rei. Capítulo 12. Juramento. Gida estava colhendo algumas ervas no bosque perto do orfanato, quando virou e viu Amon caminhando na direção dela. Imediatamente soltou o cesto e correu na direção dele, abraçando-o. Acabou? Não pensei que viria tão cedo, disse ela, feliz, mas o sorriso logo sumiu de seu rosto, quando viu que o semblante de Amon era triste. O que aconteceu? Perguntou ela. Eu não consegui salvar-lo, contou ele, triste. Ela o abraçou, colocou a cabeça no ombro dela. Quem? Sussurrou. Elliot, disse ele, com a voz embargada. Em seguida enterrou a cabeça no ombro da jovem. Ela sentiu as lágrimas quentes dele encharcar sua clavícula. Gida o abraçou ainda mais forte e eles se ajoelharam. Eu sinto muito, mas não se culpe, você não pode salvar todos. Infelizmente, sussurrou ela, triste, acariciando os cabelos dele tentando consolá-lo. Ele a abraçou ainda mais forte, e ficaram ali por uns instantes. Depois voltaram para o orfanato. À tarde Amon observava Gida brincando com as crianças no quintal tranquilamente. Então uma senhora do orfanato se aproximou e começou a conversar com ele. Ela é uma Dailen adorável, é muito inteligente e gentil. Além de ser muito bela, muitos Dailens gostariam de se casar com ela, mesmo que seja uma órfã e não tenha nome. Ela já rejeitou alguns pretendentes. Sempre me perguntei o porquê, mas agora eu sei. Ela tinha guardado seu coração para alguém que eu já pensava que estava morto. Você não passa de um órfão sem nome, e agora um soldado, excomungado do exército, não tem dinheiro, nenhuma perspectiva de futuro. Acha que é digno dela? Acha que poderia fazê-la feliz? Questionou a senhora. Não sei se sou digno, mas farei de tudo para merecer o afeto dela. Também darei meu melhor para fazê-la feliz, respondeu Amon. Ela não é tão fácil de lidar como parece. Ainda tem pesadelos quase todas as noites. Possui muitos traumas. Você será capaz de cuidar dela e protegê-la. Eu a protegerei com minha vida. Não deixarei que ninguém a machuque. Respondeu Amon. Pelo visto você gosta muito dela. Sorriu a velha traço. Já que prometeu que cuidará da minha pequena joia, eu darei minha benção. Concluiu. No mesmo dia, ao entardecer, ele levou Gida ao campo perto do orfanato onde ela havia o levado da última vez. Ela usava um vestido azul claro simples que esvoaçava com a brisa que passava sobre eles, assim como seus longos cabelos ondulados cinza, claro. Por alguns momentos ele a fitava enquanto contemplava as estrelas da floresta voarem para o céu. Gida tinha um ar puro e ingênuo, seu espírito era tão leve e delicado, diferente de tudo que ele estava acostumado a ver. Ele contemplou aquela linda paisagem de um pequeno campo rodeado pela floresta, e as estrelas voando em volta de Gida. Algumas pousavam na mão dela, fazendo-o lembrar de Gida naquele lindo jardim cheio de borboletas, onde passavam seus dias mais felizes. Enquanto admirava, pela primeira vez em centenas de anos ele sentiu paz. Então pegou uma de suas mãos, trazendo sua atenção para ele. Eu fiz coisas terríveis. Sinto que mesmo se eu morresse e nascesse de novo eu mereceria você. Eu cometi um erro. Nunca deveria ter partido. Nunca deveria ter deixado você. Tudo o que eu quero agora é passar o resto dos meus dias contigo. Eu farei de tudo para te dar uma vida digna. Eu não tenho muito a lhe oferecer, apenas meu coração e minha devoção. Lutarei com todas as minhas forças para que você seja feliz como era quando nos conhecemos. Gida sorriu ao ver Lucy declarar. Ele sempre teve dificuldades para dizer o que sentia, às vezes chegava a gaguejar. Mas o coração dela derreteu ao ouvir de sua boca aquelas palavras. Ela inclinou o rosto com os olhos brilhando. Está me pedindo em casamento? Perguntou ela, docemente. Ainda nervoso, ele olhou para ela. Gida era a única que conseguia deixá-lo assim. Então ele se ajoelhou, segurando as mãos dela. Princesa Gidasen, você se casaria comigo? Perguntou ele, um pouco aflito pela possível resposta. Ela se ajoelhou de frente para ele e segurou o rosto do jovem com suas mãos. Então encarou os olhos negros dele, com seus lindos olhos lilás.
Eu esperei por essa pergunta desde o dia em que nos conhecemos, respondeu ela. Em seguida deu um delicado beijo em Amon. Ele a puxou pela nuca e a beijou novamente. Sem demora eles ficaram em pé, e ele a levantou envolvendo seus braços nas coxas dela. Ela soltou uma risada de felicidade apoiando seus braços nos ombros dele, enquanto seus rostos se tocavam. Então ele a girou no ar. Alguns dias se passaram e Amon começou a trabalhar como lenhador e construiu uma simples casa de madeira perto do orfanato, este que Gidace recusava sair, mesmo sendo maior de idade. Quando a pequena casa de madeira ficou pronta, eles decidiram se casar. Era inverno, e a velha senhora junto das crianças do orfanato e alguns dailens pobres, que Gidá frequentemente levava comida, juntaram, sem banquinhos de madeira em uma parte da floresta. Vestiram Amon com vestes vermelhas que representavam a vida como o costume dos prateados. Quando ele estava à frente, pelo pequeno corredor entrou Gidá. Ela também vestia um vestido vermelho. Seu cabelo estava cheio de adornos de ferro com pedrinhas vermelhas, sendo a espécie de joia mais barata que tinha. O vestido era simples de segunda mão, mas, mesmo com roupa simples, ela estava deslumbrante. Tinha uma graciosidade ao caminhar que remetiam a uma verdadeira princesa. Os olhos de Amon brilharam ao vê-la andar em sua direção. Quando ela finalmente chegou à frente, o ancião começou a cerimônia. Os prateados acreditavam que em suas mãos esquerdas passava uma veia que estava ligada direto ao coração, portanto quando se casavam faziam um corte nesta mão. O sangue que escorria das mãos do casal representava a vida. Quando eles juntavam suas mãos, era como se estivessem ligando seus corações para sempre. Quando o corte cicatrizava, deixava uma marca em suas mãos provando a todos que eles já tinham doado seu coração a alguém, e essa marca nunca sumiria. Mesmo que um deles morresse, o outro carregaria a marca em sua mão e se lembraria que um dia doou seu coração, e nem a morte seria capaz de apagar a marca de seu amor. Pois para eles nem a morte poderia separar aqueles que se amam. Assim fizeram, o ancião cortou a mão dos dois, depois eles as juntaram e o ancião as envolveu com um tecido branco. Por fim eles fizeram o juramento: a ti entrego meu coração. Ao teu lado ficarei. E não me afastarei. Nos dias bons serei o seu sorriso. E nos dias maus serei o seu abrigo. Nem a fome, nem a guerra, nem a dor será capaz de te afastar do meu amor. A ti devoto meus dias, meu tempo e alegria. Nem a morte tem o poder dessa promessa a quebrar, pois pela eternidade, eu sempre irei te amar. Depois se beijaram selando a cerimônia. Todos aplaudiram felizes. Naquele momento, começou a nevar. Gidá deu uns passos para frente e ficou admirada com os flocos de neve que caíam do céu. Ela amava a neve, desde que a conheceu quando se mudou para o orfanato. Por aquela região só nevava no inverno, sendo essa sua estação favorita. Amon, ao ver a felicidade dela admirando a neve que caia, deixou um grande sorriso genuíno estampar o seu rosto. Quando Gidá se virou, ficou paralisada. Por uns instantes esqueceu-se da neve. Seus olhos só conseguiam contemplar seu esposo. Há centenas de anos ela não o via sorrir daquele jeito. Os dentes dele eram perfeitamente alinhados, mas poucas vezes ele os mostrava. Nas poucas vezes em que sorria era apenas seus lábios que se mexiam, mas dessa vez era diferente. Seus dentes estavam à mostra, como se ele estivesse genuinamente feliz. Amon tinha um dos sorrisos mais belos de Domum que deixava ele ainda mais formoso, quebrando a imagem ameaçadora que ele possuía. Após a cerimônia, eles foram para uma pequena festa feita pelos convidados, pois eles tinham muito apreço por Gidá. Ela sempre fazia remédios, chás e cuidava da comunidade com os conhecimentos que adquiriu ao decorrer de sua vida. Portanto todos se juntaram, cada um levou um prato diferente. Depois tocaram músicas da terra natal deles, e dançaram. Amon não sabia dançar, mas por Gidá ele tentou alguns passos, mesmo que tenha pisado no pé dela e de alguns convidados algumas vezes, porém ela não se irritou, pelo contrário, ria ao vê-lo cometer tais atrapalhadas, e seu amor por ele aumentava na medida em que via ele se esforçando para acompanhar os passos. Ao anoitecer eles foram para a pequena casa deles. No quarto à luz de velas, ele ajudou a tirar os adornos do cabelo dela. Em seguida, ele despiu a parte de cima de suas vestes, deixando à mostra algumas cicatrizes que ele tinha pelas costas e peito. Gidá não ficou surpresa. Pelo contrário, ela começou a dedilhar cada uma delas até que chegou na maior que ficava no seu peito, perto do ombro esquerdo, lembrança de sua primeira batalha. Ela beijou delicadamente, então direcionou seus olhos doces para ele,
Este que desfez com K um nó da corda do vestido dela. Enquanto a fitava, o vestido se afrouxou caindo um pouco, deixando os ombros dela à mostra. Então ele a beijou. Em seguida desceu seus lábios pelo pescoço e ombros dela. Com suas mãos puxou o vestido para baixo fazendo com que ele caísse por completo. Então a deitou na cama. Os olhos de ambos se encontraram. Ele tirou uma mecha de cabelo que estava cobrindo uma parte do rosto dela. Ela segurou a mão dele. Depois dele fazer isso, então ele pegou em sua mão e a beijou. Depois colocou-a de volta na cama e entrelaçou seus dedos nela. Então eles voltaram a se beijar e ele a possuiu. A história continua. Se inscreva para receber mais capítulos.